Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa. Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril de 2026, quarta semana da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 24 ao capítulo 13, ao versículos 5a. Naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene e Manaim, que foram criados junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu chamei. E então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Cilícia e navegaram para Chipre. Quando chegaram em Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 66, versículos de 2 a 3, versículo 5, versículo 6 e versículos 8. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandece sobre nós. Que da terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, aos povos governais com retidão, e guias em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem ao Senhor, todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e o respeite e confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juízo. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou e que eu devia dizer e falar. E eu sei
que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar neste dia da quarta semana da Páscoa. Na leitura tirada dos livros dos Atos dos Apóstolos, naquele dia a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído o seu trabalho ministerial, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simão, chamado o Negro, Lúcio de Cesareia, Manaim, que foram criados junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra ao Senhor, e jejuava, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram na Selúcia e daí navegaram para o Chipre. Quando chegaram na Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. No salmo responsorial, o salmista nos diz: que Deus nos dê a sua graça, as suas bênçãos, a sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Escute de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e o respeitem nos confins de toda a terra. Já no Evangelho narrado segundo São João, naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou, que me vê. Vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouve a minha palavra e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita, não aceita as minhas palavras, já tem o seu juízo. A palavra que eu falei julga no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele quem me ordenou que eu devia dizer e falar. E eu sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Que possamos sempre observar as palavras que o Senhor Jesus nos diz a cada dia nas Sagradas Escrituras e que nos ilumine para que a gente permaneça sempre unido ao Senhor, como uma ovelha guiada no seu rebanho, hoje e sempre. Amém.